Sentir medo é diferente quando há esperança de que isso vai resultar em alguma coisa. Banana? Gente, aqui é Legilos e hoje eu vim falar pra vocês sobre o incrível e fenomenal primeiro livro que também leva o nome da trilogia, A Passagem. Eu fiquei conhecendo a história dessa trilogia através de uma resenha do Gabriel, do Cabine Literária, e ele foi tão efusivo e louco a respeito dessa história que eu fiquei muito, mas muito curiosa mesmo pra saber o que acontecia aqui dentro dessa narrativa. Como eu já disse no meu livro de 12 livros para 2014, ele está incluso, inclusive, eu comprei essa versão aqui e também a continuação, que é os 12, numa promoção do Submarino. Acho que os dois saíram por R$30 ou R$40, eu não lembro exatamente, no vídeo eu contei lá direitinho. Essa capa já é a capa nova, que foi reformatada, ainda bem, porque a outra era muito mais feia, essa daqui é muito mais bonita. Sabe, a trilogia toda da Passagem nos leva pra dentro de um mundo pós-apocalíptico. Sim, eu adoro distopias e eu amei essa história. Eu ainda não li o último livro e eu estou super ansiosa. Adianto aqui pra vocês que hoje nesse vídeo eu vou fazer resenha apenas da Passagem. Então, se você só leu este primeiro volume, não precisa ter medo que não vai ter spoiler dos outros. No começo, a gente ainda tá nos tempos atuais e nós somos levados para dentro do desenvolvimento dessa epidemia que destruiu o mundo aos poucos. Então, a gente é apresentado não apenas, tem uma doença, pronto, meu Deus, o mundo está acabando, mas nós somos levados a uma explicação maior, e esse é um dos motivos pelos quais eu mais gostei dos dois livros que eu li até agora. Porque não é simplesmente, vamos dizer, eu gosto muito de The Walking Dead, mas no The Walking Dead a gente não tem uma explicação para aqueles zumbis. Aqui, na trilogia da Passagem, nós temos o desenvolvimento todo vamos dizer, dessa epidemia e como que o mundo fica depois de alguns anos. O livro é muito interessante porque a gente acompanha, a princípio, como eu disse, os dias atuais e depois nós somos levados quase 100 anos à frente, vendo como que a sociedade vive atualmente. Não, você se engana se você acha que aqui na Passagem a gente tá falando de um apocalipse zumbi, como tá na moda, né? E eu adoro particularmente, mas não vem ao caso. Nesta narrativa, os humanos eles se transformam basicamente em vampiros. Eles não são zumbis, eles viram vampiros obcecados por sangue, então eles não querem, tipo, comer a pessoa, eles querem sangue realmente, não importa se você é gordo ou magro, gente. Nesse caso não importa se você for gordo ou magro, pra você conseguir fugir mais, mas enfim. E eles começam a atacar todas as pessoas, né, os humanos, e as pessoas que não morrem começam a virar novos vampiros e essa epidemia vai se alastrando por todos os Estados Unidos, porque, claro, gente, sempre tudo começa nos Estados Unidos. Então, se você tá aqui no Brasil, América do Sul, Europa, gente, você tá são e salvo, não se preocupe, você vai sobreviver à epidemia ao fim do mundo. Simples assim, muito mágico. Mas, enfim. Então, na primeira parte do livro, como eu disse, que é nos dias atuais, a gente acompanha uma pesquisa em torno de um novo vírus que foi descoberto dentro de uma mata, que eu acho que deve ser uma mata aqui para a América do Sul, eu não tenho certeza, eu não lembro para onde que eles vão, acho que é tipo na Colômbia, alguma coisa assim. E como que este médico, né, esse cientista, começa a analisar esse vírus e ver uma potencialidade para alcançar praticamente a imortalidade. Então, esse é um ponto bastante interessante do livro que questiona essa vontade do homem de viver para sempre e como isso pode, em palavras bem chulas, foder tudo, minha gente. Então, ele começa a efetuar alguns testes em humanos e nós vamos acompanhando assim como que as pessoas são recrutadas e vamos sabendo bem aos poucos o que vai acontecendo com elas quando elas são postas à prova deste vírus que é manipulado para testar quanto tempo que as pessoas vivem quando recebem este vírus.
Além disso, nós temos também a Amy, que é uma garotinha, acho que ela tem 6 anos na história, e a princípio a gente não entende o que ela é de relevante dentro da narrativa ou não, e nós vamos descobrindo aos poucos. Depois nós vamos jogados anos à frente para uma comunidade que vive praticamente, não em termos medievais, mas assim, sem energia quase, e caçando, etc., isolado do restante dos Estados Unidos, não sabe o que aconteceu, há 100 anos à frente. Então, depois daquele primeiro cenário que a gente tem, né, que são os dias atuais, nós temos esta sociedade, vamos chamar assim, né, esse pequeno vilarejo, que vive em uma sociedade quase que socialista, assim. Então, cada um tem seu papel, todo mundo recebe a mesma quantidade de suprimentos, não tem dinheiro, então, tipo, você recebe um tanto de roupa, um tanto de comida que todo mundo vai receber igual. E como que eles lidam com esses vampiros que praticamente tomaram conta de todo o país e destruíram o que a gente conhece hoje como sociedade. Eles não têm mais computador, quer dizer, eles têm computadores, mas eles não usam, tipo, não tem internet, não tem rádio, não tem várias coisas. E a única forma que eles conseguem controlar os vampiros é mantendo luzes acesas durante a noite, assim, luzes bem poderosas, apontando pro lado de fora dos muros, para que esses vampiros não se aproximem. Então, como é de se esperar, né, tipo, os vampiros não gostam de luz, eles aparecem mais à noite e basicamente o plot é esse. Eu tenho medo de ficar falando muito aqui sobre a história e soltar alguns spoilers, porque o livro é bem extenso, como eu disse, ele tem quase 900 páginas, mas acontece muita coisa aqui dentro. Várias histórias vão se entrelaçando, você vai entendendo coisas que são colocadas lá nos dias atuais, no começo do livro, e que passam a ter alguma relevância de verdade há 100 anos na frente, quando a gente é levado já no ápice do apocalipse, e como que as coisas vão se desenrolando e você vai se questionando junto com todos os personagens do livro. É muito interessante exatamente a forma como, ao mesmo tempo em que ele desenrola e une pontos, ele destrói, desconstrói alguns pontos que, tá bom, isso aqui é o que tá acontecendo agora. Aí de repente, acontece alguma coisa que destrói aquele cenário e leva a gente a descobrir outras coisas sobre o mundo atual e também sobre este mundo no futuro, em que as pessoas tentam sobreviver e se manter o mais afastados possível destes vampiros e tudo mais. Como uma boa fã de distopias, eu amei essa história. Eu simplesmente fui sugada pra dentro da narrativa. Apesar de sim o autor descrever bastante as coisas e os sentimentos dos personagens, isso não é massivo. É muito legal a forma como a cada momento ele nos coloca um ponto de vista diferente, de diferentes personagens. Então a gente vai entendendo as coisas de acordo com o ponto de vista de cada um. Então, no momento que a gente tem um detetive que aparece, a gente olha sobre determinada perspectiva, mas a partir do momento em que aparece outro personagem, a gente vai tendo uma outra visão e pensando duas vezes sobre aquela coisa que aconteceu. Eu achei o máximo esse livro, eu logo terminei e peguei o próximo, porque a narrativa, como eu disse, é mega envolvente e a história é muito bem construída. Particularmente, eu adoro histórias onde tem este mundo pós-apocalíptico e eu gosto muito quando as coisas são explicadas. Então, por exemplo, quando tem zumbis e coisas assim, no caso aqui são vampiros, eu gosto de entender da onde esses bichos apareceram, tipo, como que aconteceu isso, me explique. E a forma como o autor nos introduz nesse desenvolvimento todo da epidemia e como o mundo vive depois dela é simplesmente fenomenal. Eu gostei muito da explicação e da forma como ele vai embasando toda a história e é muito bom, muito bom. Como eu disse, tenho medo aqui de ficar falando sobre os personagens e coisas específicas que acontecem, porque, né, spoilers, aí vocês vão me xingar, mas é um livro muito surpreendente. A cada momento em que a gente acha que agora vai ficar tudo bem, vem uma coisa nova e dá um tapa na cara da gente. É muito bom e estou mega ansiosa para o terceiro livro. Me surpreendeu, eu não sei se ele tem outros livros, o nome do autor é Justin Cronin. Vou procurar, porque a narrativa dele é simplesmente fantástica
e pode sim desagradar alguns, porque em determinados momentos ele se estende um pouco demais em alguns pontos que não precisam necessariamente dessa extensão. Mas eu não achei isto negativo de maneira alguma. Eu gostei muito das descrições, dos pensamentos dos personagens e tudo mais, principalmente na parte que é narrada 100 anos à frente. Porque como é uma sociedade completamente diferente, em que as coisas mudaram e que eles não têm o mesmo cenário que a gente tem hoje, é muito mais interessante a gente saber tudo sobre a história. Então, tipo, entender como que eles pensam, como eles vivem, o que eles encaram sobre determinadas situações que pra gente seria, sei lá, muito óbvio agir de determinada forma, pra eles não é tão óbvio assim. Então é uma coisa muito, muito interessante e que me ganhou 100%. Eu gostei também porque aqui, neste caso em específico, é uma rara distopia das modas de distopias atuais, em que não temos, por exemplo, um governo opressor que maltrata todas as pessoas. Então aqui, vamos dizer, o desafio, né, a pessoa, o personagem mal da história, ele sim, são os vampiros e destruir esses vampiros, mas também a própria humanidade. Então o autor questiona em diversos momentos os nossos hábitos e as nossas, vamos dizer, vontades quanto a determinados pontos da vida, que torna a história muito mais legal e muito mais interessante. Eu dei 5 estrelinhas no Scooby, coloquei como favorito e indico para todos que gostam de distopias, principalmente de distopias onde a gente evolui junto com a história, junto com a epidemia. Aqui eu vou dizer pra vocês que não, todos os laços soltos não são necessariamente explicados neste livro. O segundo, ele traz bastante explicações que ficam em aberto no primeiro, mas este livro é muito, muito bom e ele nos sacia de uma maneira bastante agradável. Gostei muito do livro. Eu diria até que eu fiquei um pouco obcecada, entre aspas, apesar de eu não ter lido tão rápido quanto eu poderia, mas considerando que eu lia na hora do almoço, na hora que eu voltava no ônibus, eu devorei até que bastante rápido o livro e eu gostei muito da narrativa e aprovei de verdade. Foi uma distopia que simplesmente ganhou meu coração e está na estante dos favoritos, sem dúvida. Ela foge um pouco daquele modelo clássico, como eu disse, e não tem tanta, vamos dizer, a gente nota algumas inspirações de outras histórias, mas a gente não vê, por exemplo, este livro foi baseado em 1984. Então ele tem, vamos dizer, um fundo mais próprio que nos atrai e a narrativa do autor é deliciosa e é impossível não se deliciar com cada um dos parágrafos. A Cacá, que é uma das colunistas do Por Essas Páginas, leu o livro também e não gostou tanto. Ela gostou, mas ela achou o livro muito longo. Então, como eu disse, se você não gosta muito de explicações e descrições de cenários e coisas assim, talvez você não goste tanto deste livro. Óbvio que também depende de pessoa, né? Porque eu diria, por exemplo, que ele não é tão descritivo quanto um Senhor dos Anéis, que é extremamente descritivo, mas que várias pessoas adoram. Aqui ele se foca mais nos sentimentos e nas situações que estão acontecendo do que necessariamente no ambiente, coisas assim, que é um perfil do Tolkien, por exemplo. Então eu sugiro que você comece a ler e veja se você aprova. Para mim, 5 estrelinhas, simplesmente amando, e com certeza quando sair o terceiro livro, vou fazer um especial com todos, falando o que eu achei da série e qual foi a minha impressão geral de todos os livros. E daí nesse vídeo falarei vários spoilers, porque estou me contendo aqui, queria falar vários spoilers, dividir com vocês as minhas ansiedades com as passagens preferidas, mas estou me controlando, de verdade. Leia o livro pra gente comentar nos comentários sobre spoilers e coisas legais. Podem falar do segundo livro, mas deixem sinalizado, ok? Estrelinhas e spoilers, porque eu já li, mas as pessoas não leram, e também spoilers deste livro também falem, porque é sacanagem contar spoilers, né, pra galera que vai ler comentário. E assim que tiver a resenha do segundo livro, eu deixo linkado aqui no Mickey, ok? Se não tiver nada no Mickey é porque o vídeo ainda não saiu, não se preocupe. Super recomendado. Estou aqui, acho que parece que eu estou rodando em círculos falando sobre esse livro, porque eu quero falar tudo, mas eu não quero falar nada, porque eu quero que vocês leiam e se deliciem tanto com esta obra quanto eu. Acompanhem promoções do Submarino, porque eu tenho certeza que ele deve voltar a aparecer por R$40 os dois ou R$20 cada um.
o que é um preço muito bom, considerando que é um livro de 900 páginas quase. Espero que vocês tenham gostado, que vocês não tenham me achado super louca por ter ficado repetindo várias coisas desse livro, mas eu simplesmente adorei o que eu li até agora. Achei uma das distopias mais legais e mais originais, principalmente, que eu li até agora. E é isso. Depois, se vocês já leram, comentem aqui embaixo o que vocês acharam e se vocês estão ansiosos pelo segundo e pelo terceiro livro que ainda não saiu. Não esqueçam de dar o joinha nesse vídeo, de se inscrever aqui embaixo e de seguir a gente lá na fanpage do blog. Todos os links do blog e da fanpage estão sempre aqui embaixo, assim como o link direto para o post no blog. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, a gente se vê pela cidade.